O movimento Hare Krishna começou em Nova York em 1966 e chegou ao Brasil na década de 70. Bom, com certeza você já encontrou pelas ruas da sua cidade grupos de pessoas vestindo roupas diferentes, lembrando túnicas brancas ou cor de laranja normalmente. Bom, a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna se apresenta como uma associação religiosa, filosófica e cultural derivada do hinduísmo que atua em todo o mundo. E no programa de hoje nós vamos conhecer mais de perto o trabalho realizado há 14 anos pelo Templo Hare Krishna aqui de Itajaí. Viva Voz já está no ar pela rádio e pela TV Univale e hoje quem me acompanha é o acadêmico de jornalismo Ellison Gomes. Olá, boa tarde, Lisa. Boa tarde a você que acompanha o Viva Voz pela rádio e pela TV Univale. Você pode participar conosco através do Twitter, que é o @VivaVozUnivale, também pela nossa página do Facebook, que é o facebook.com/VivaVozUnivale. Isso mesmo, e para falar sobre este assunto nós convidamos o presidente do Templo Hare Krishna aqui de Itajaí, Bandhu Chaitanya Das. Bem-vindo ao programa. Tudo bem, Bandhu? Tudo bem, muito obrigado pelo convite para participar aqui do programa com vocês. Bom, eu vou começar fazendo uma pergunta bem inicial mesmo. O que é o movimento Hare Krishna? Bem, como foi dito, né, o movimento Hare Krishna começou com a vinda, né, do mestre espiritual conhecido como Bhaktivedanta Swami Prabhupada, né, que veio para o Ocidente, né, especificamente para Nova York, década de 60, trazendo, né, esse conhecimento da consciência de Krishna a pedido do seu próprio mestre espiritual, né, Prabhupada, por conhecer a língua inglesa, né, dominar a língua inglesa. Ele então fez um trabalho de tradução de diversas escrituras, né, da literatura védica, e é importante, né, para assim, o conhecimento espiritual. Então o seu mestre espiritual pediu para que ele viesse aos Estados Unidos e difundisse esse conhecimento através dessa literatura. Então, quando ele chegou, ele queria, né, que Nova York se tornasse o centro de disseminação desse conhecimento. Então, lá iniciou, né, o movimento para a consciência de Krishna, né, a Sociedade Internacional, né, através da publicação de livros, né, da divulgação, né, desse conhecimento. E assim foram, os primeiros discípulos foram chegando e aí tudo começou, né? Foi espalhando pelo mundo todo. Então, o que é ser Hare Krishna? Ser Hare Krishna é uma opção de vida, né? Uma filosofia de vida. Então, nós, através desse conhecimento, é um conhecimento muito antigo, né? Vem principalmente do Bhagavad Gita, um livro muito interessante, muito famoso, né? Onde o próprio Senhor Krishna instrui sobre a ciência da vida espiritual, né? Então, isso data de mais de 5.000 anos, né, quando Krishna falou Bhagavad Gita. E ser um devoto, ser um Hare Krishna é você optar, né, por praticar esse conhecimento, né, o conhecimento da alma espiritual, né? Então, no Bhagavad Gita, Krishna explica que além do corpo material, nós temos uma essência espiritual que é eterna, né, que é a alma. E justamente que nós devemos conhecer essa essência para conhecer, né, aquilo que, né, Krishna fala que é a vida de verdade, né? Porque o corpo material, o mundo material, ele é temporário. E esta partícula eterna, que é a alma, né, ela também é dotada de conhecimento e bem-aventurança, né? Então, nós, através desse conhecimento e das práticas que a gente aprende, né, através do Bhagavad Gita, nós tentamos reviver essa essência espiritual, né, de nos percebermos como almas espirituais eternas, né? Agora, Bandhu, você está falando o tempo inteiro da filosofia Hare Krishna, da religião, enfim, e o Ellison te perguntou sobre o que é ser Hare Krishna. Uhum. Eu acho que a gente tem que saber antes quem foi Krishna, né? Uhum. E você mencionou agora algumas vezes o Senhor Krishna. Uhum. Conta pra gente então quem foi Krishna e como é que surgiu então toda essa linha filosófica em torno dele. Sim, Krishna é conhecido como a suprema personalidade de Deus. Então Krishna significa o todo atrativo. Então Deus, ele possui centenas, milhões de nomes diferentes, né? Um deles é Krishna, né? Ou então Jeová, Alá, né? Tem vários nomes, cada cultura tem um nome distinto, né? Nós chamamos de Krishna. E Krishna, o Senhor Krishna, né? Ele
advém ao mundo, né, quando há necessidade de se restabelecer princípios de moralidade. Né? Então ele fala no Bhagavad Gita isso, que de milênio a milênio eu advenho para restabelecer princípios de religiosidade. Né? Então essa vinda de Krishna, quando ele fala o Bhagavad Gita, data de 5.000 anos, quando ele então nos traz esse ensinamento do Bhagavad Gita. Né? Então Krishna é Deus, né? Nós chamamos de Krishna, que significa isso, o supremo atrativo, né? Ele como uma figura atrativa para as entidades vivas. Então, como é que é o movimento aqui na região? Então, nós estamos aqui há 14 anos, quando foi fundado o primeiro centro cultural, né? Que depois aí virou um templo, né? Então, há 14 anos foi estabelecido aqui no Vale Itajaí, né? Então, principalmente Itajaí e Blumenau, né? E nosso trabalho, então, tem sido feito assim com muitos esforços, muita dedicação, né, dos primeiros monges que chegaram aqui, e no estabelecimento de um ashram, né, de um monastério para treinamento de jovens, adultos, enfim, não tem idade, né, que quisesse ter uma vida monástica. Né? Então, no estabelecimento do ashram, do templo, há a possibilidade da pessoa, né, vivenciar e morar numa comunidade, né, Hare Krishna, e aprender todos os ensinamentos, as práticas, e também uma atuação muito forte, né, em diversas outras áreas, né, mostrando assim, a importância, né, da alimentação, né, vegetariana, né, da proteção à família, né, a preservação da cultura, né, de uma cultura de paz, né? Então tudo isso vem através daquilo que a gente aprendeu com o nosso mestre espiritual, né, Srila Prabhupada, que, né, o monge ele não deve ficar restrito ao seu local, né, enclausurado, ele deve mostrar esse conhecimento, pois ele é benéfico a todas as pessoas, né, trazendo realmente uma natureza, né, de paz, felicidade. Né? Ele falava assim que ele não estava trazendo uma religião, né, ele estava trazendo uma cultura, né, que todas as religiões podiam se aproveitar dessa cultura, porque, né, traz algo benéfico a todas as demais culturas. Né? Então, agora, Bando, antes de você ser Bando, você era, ou você é, né, ainda, não sei como funciona muito bem isso. Meu RG. Seu RG é como, Bando? Bruno Werner Schmidt, né, esse é o meu nome de batizado. Legal. Assim. Agora, Bruno, Bando, por que você resolveu seguir a filosofia Hare Krishna? Nós nos fazemos muitas perguntas na vida, né? Então, eu também era estudante universitário, né? Estava em busca, né, de sonhos e tudo aquilo que, né, um jovem, né, busca. E até que eu tive contato com o monge Hare Krishna, que me convidou a ir num dos encontros, né, que se realizam nos templos, né, geralmente aos domingos. E eu, como sempre gostei de conhecimento, né, de filosofia, né, de cultura, arte, então falei, me juntei com outros amigos e fomos lá conhecer. Né, e me atraiu muito, né, o aspecto da simplicidade, né, da humildade dos devotos, né, e também o conhecimento muito profundo, né, acerca da natureza espiritual. Né, então a filosofia védica, né, que eu conheci, ela é muito vasta, com muitas informações, e aquilo foi me atraindo, e gradualmente, né, não digo que aquilo, né, de primeira eu já entrei assim, né, de cabeça, mas foi um processo gradual, né, pela qual aquilo foi tocando, né, o coração, né, vai tocando o coração, e quando eu fui ver eu já estava participando, já estava lá dentro, né, então foi um processo realmente natural, né, como a gente vê mesmo, é da natureza de todas as pessoas, né, então aquilo está dentro de nós, então eu fui me identificando, e quando fui ver já estava cantando Hare Krishna junto com os devotos. E hoje você é o quê? Um monge lá dentro? Como funciona? Existe uma hierarquia, uma organização? Como é isso, Bando? Tem toda uma organização, né? Eu não resido dentro do templo, né? Eu sou casado, tenho esposa, filhos, tudo. Então geralmente quando a pessoa constitui família, né, ela reside na sua própria residência, né? Mas que, né,
continua participando da vida comunitária, né, do templo, logicamente. E nós temos, né, dentro do templo várias atividades, várias funções, né? Então, posso dizer que eu sou um monge, mas não um monge que reside dentro. Digamos assim, eu visto a camisa, né, sigo, assim como todos os devotos que moram dentro do templo, eu faço as mesmas coisas, só não estou lá dentro todas as 24 horas por dia, né? Mas eu cumpro a função hoje de presidente, né, coordenador do templo, né? E cada um tem a sua tarefa, tem as suas atividades para que a coisa funcione, né? Então, a atividade de distribuição de livros, né, a atividade de distribuição de alimentos, então precisa ter o cozinheiro, precisa ter o pessoal dos livros, né? Tudo tem uma organização, né? E nós seguimos assim também as instruções do nosso mestre espiritual, que nos guia nas nossas atividades, né, espirituais, assim. Então, como é o modo de vida Hare Krishna? O modo de vida Hare Krishna é uma vida muito alegre, é uma vida muito intensa, muito participativa. Nós temos hábitos, né, que eu vejo assim, são hábitos muito saudáveis, né, de acordar cedo. A gente acorda todo dia, 4 horas da manhã, né, praticamos, né, meditação por 2 horas e meia todo dia, estudos, né? Então, depois muito serviço, né? A gente sempre procura estar muito ocupado, né, muito ocupado em atividades espirituais, né? Aqueles que precisam manter a sua família, então também trabalham, né, vão realizar seu serviço para manter sua família. Mas é uma vida onde a gente procura, né, viver assim, né, de uma forma realmente pacífica, feliz, né, realizada, né, buscando sempre o aprendizado, né, do conhecimento espiritual, para que aquilo transforme a nossa vida, né, porque a gente vê hoje, né, é tido assim a doença do século, são doenças todas vinculadas à mente, né, depressão, né, e tudo mais, não são doenças de vírus, né, de bactérias, é doença da própria mente. Então as pessoas estão sofrendo da própria mente. Então o conhecimento espiritual faz com que a gente tenha domínio sobre a nossa mente, né? Yoga significa isso, controle sobre a mente. Então o que a gente pratica é uma prática de yoga, né? Chama-se Bhakti Yoga, yoga da devoção. Então ajuda a gente a ter domínio sobre nossa mente, para que a gente possa realmente viver, né, assim, sob controle, né? Sob equilíbrio, né? Tendo equilíbrio das nossas atividades, das nossas ações, né? Então o modo de vida Hare Krishna é você viver assim, né? Viver em equilíbrio, né? Viver em pleno equilíbrio. Eu acho que uma informação de senso comum diz respeito a gente falou das roupas, né? Mas tem também os mantras, que eu acho que chamam bastante atenção, né? E, inclusive aquele clássico mantra Hare Krishna mesmo, né? Por isso somos conhecidos como Hare Krishna, né? Na verdade, a nossa tradição se chama Vaishnava, né? Somos, assim, tradicionalmente conhecidos como a prática do Vaishnavismo, mas todos conhecem como Hare Krishna por cantar o mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, né? Que é o Maha Mantra, né? O principal mantra, a principal oração que a gente canta. Então, os mantras realmente são muito importantes, né? Nossa prática de meditação não é uma meditação vazia, né? Como geralmente as pessoas conhecem meditação como pensar em nada, né? Vamos meditar, então anule todos os seus pensamentos. A nossa prática não, a gente medita com o mantra, né? Para que a nossa mente e nossos sentidos estejam todos focalizados no mantra. E isso ajuda a gente a entrar num estado de meditação, né? Entendi. E qual que é o significado desse pelo jeito? Do Maha Mantra, né? O Maha. Então o Maha Mantra, ele tem para o Pada resumir assim o Maha Mantra como por favor, Deus me ocupe em seu serviço amoroso, né? Esse é um significado resumido, né? Por favor, Deus, né, Krishna, me ocupe em seu serviço amoroso, né? Por que serviço amoroso, né? Bhakti Yoga, serviço devocional, né? Porque esse é o serviço mais elevado que existe, né? Você poder servir a personalidade de Deus permite que você receba, né, assim, os maiores benefícios espirituais, né, sendo, né, um servo de Deus, né? Então essa é a ocupação suprema, né, que a gente chama de atividade transcendental. Ela não está num plano material, é uma atividade espiritual. Então é um pedido assim, né, assim, por favor, Krishna, me ocupe em seu serviço. Tá certo, a gente vai fazer um intervalinho. Daqui a pouco voltamos conversando com Bandhu Chaitanya Das, o presidente do Templo Hare Krishna aqui em Itajaí, depois do intervalo.
Já estamos de volta com o Viva Voz. Hoje o nosso entrevistado é Bruno Werner Schmidt, ou Bando Chaitanya Das. Então, o Hare Krishna, muitas vezes as pessoas, quando falam disso, lembram-se do movimento hippie. Então, na sua opinião, como o movimento Hare Krishna é visto pela sociedade? É engraçado essa história, porque no início, quando o Prabhupada veio, era a época da contracultura, né, nos Estados Unidos, né? Então o movimento hippie assim estava no seu auge, né? E foi justamente esses jovens que se identificaram muito pelo movimento, né? Eles estavam na busca, né, uma busca que às vezes não tinha muita objetividade, mas eles queriam realmente algo, né, fora daquele padrão que, né, o governo, a cultura estava impondo, enfim. E eles se identificaram pelo movimento e foram os primeiros discípulos de Prabhupada, eram todos hippies que tomavam LSD e tudo mais, né? Então, né, quem era daquela época vê assim o movimento como um movimento para hippies, né? Aí uma vez até um repórter perguntou para Prabhupada, tá, e por que, né? Então, como que é essa situação, né? Os hippies estão, né, participando do movimento Hare Krishna. E Prabhupada respondeu, é que eu estou transformando os hippies em raps. Raps. Estou fazendo os hippies em raps, estou fazendo todo mundo feliz. Né? Então há um pouco essa identificação, porque mais ou menos mais assim com as pessoas que vivenciaram essa época. Né? Hoje em dia os jovens assim já não veem mais tanto, porque hippie assim hoje é maluco de BR, assim, né? Então não é a mesma concepção de hippie que na década de 70 havia, assim, né? Bacana. Mas há uma identificação grande pelos jovens, né? Porque justamente é a época da vida onde se está buscando, né? Assim, por coisas, né? Por uma satisfação daquele anseio do jovem, né? De ter né? do que fazer, do que se ocupar, do que, né? Enfim, por isso mais assim, essa questão do jovem, né? Tá participando. Legal. Agora, Bando, já que o Ellison puxou essa questão de como a sociedade vê o movimento Hare Krishna, o que a gente sabe é que o movimento tem diversas ações sociais, né? Tá sempre se movimentando. Aqui na região mesmo, eu acompanho algumas ações de vocês. Explica pra gente de que maneira vocês atuam fora do templo. Uhum. Temos basicamente 2 programas, né, mais fortes que atuam diretamente com a sociedade. Um deles é justamente a publicação e distribuição da literatura, né, que visa justamente disseminar esse conhecimento a essas pessoas. Não é uma atividade assim, meramente econômica e comercial, porque os livros praticamente são assim, doados às pessoas, né? Assim, então é um trabalho que é feito intensamente para oportunizar, né, a população a conhecer um pouco sobre esse trabalho da natureza espiritual, da ciência espiritual. E o trabalho é um programa, né, que todos os templos realizam, conhecido como Food for Life, Alimentos para a Vida. Né, é o maior programa de distribuição de alimentos vegetarianos do mundo. Né? Assim, só para ter uma ideia, essa semana eu vi uma reportagem da Índia. Só na Índia é 1 bilhão e 300 milhões de refeições por dia, só na Índia. Só na Índia. Do movimento Hare Krishna. Do movimento Hare Krishna. Ofertado à Food população. for Life na Índia. Né? É um número assim, estrondoso. O próprio governo hoje, né, participa do programa, então os templos fornecem, por exemplo, a refeição para muitas escolas públicas. Né? Então já é um programa que está muito adiantado. Aqui em Itajaí, né, nós temos o programa na porta do templo, né, que a gente atende a moradores de rua, né, ou a qualquer pessoa que, né, queira e peça uma refeição. Então a gente serve as refeições, né, ali do meio-dia às 2 da tarde, e aí às 18 horas, né, a gente serve refeições para as pessoas gratuitamente. E temos um programa também no bairro Pro Morar já há mais de 10 anos, né, também atendendo a crianças e jovens do bairro, também com atividades lúdicas, né, práticas esportivas, prática de yoga para as crianças, e também juntamente com a alimentação e orientação, né, nutricional que a gente faz junto com as famílias. Né. Então esses são 2 programas assim, que a gente vê como programas bem interessantes, né, e que justamente visa assim, mudar alguns hábitos, né, que são mudanças simples, mas que dão uma diferença assim, né, na própria saúde da pessoa. Né? Por que os Hare Krishna são vegetarianos? Essa é uma própria instrução, né, das escrituras, né, porque Krishna fala assim que nós devemos gradualmente nos
situar no modo da bondade, né? Então, existem 3 modos que influenciam o mundo material, né? Bondade, paixão e ignorância. E a bondade, digamos, é o trampolim para a espiritualidade. Então, tudo no mundo material está dentro dessas 3 energias, a própria alimentação. Então, existem alimentos no modo da paixão, no modo da bondade e no modo da ignorância. Os alimentos vegetarianos estão no modo da bondade, porque eliminam uma violência grosseira contra os animais. E a gente se alimentando, então, né, somente das frutas, né, grãos, né, vegetais, a gente se situa mais em bondade. E assim ficamos, digamos, mais qualificados a compreender os tópicos da espiritualidade, né? Então, na verdade, Krishna fala, é para a gente desenvolver compaixão, principalmente, na qualidade da compaixão. Compaixão pelos animais, né? E também ele fala, é algo que não é necessário, né? Não é a pessoa, se ela se abstém de comer carne, ela não vai morrer por isso, né? Pelo contrário, até se hoje está mostrando que as pessoas, né, os vegetarianos têm uma qualidade de vida até superior, né, em termos de longevidade, de, né, redução de doenças e tudo mais, né? Então, são vários benefícios. Então o movimento ele é bastante conhecido também pela culinária. Qual que é a base da alimentação Hare Krishna? Então, justamente, como temos um forte trabalho, né, na alimentação, então nós desenvolvemos, assim, porque Krishna também, né, ele nos estimula isso, né, a desenvolver muitas preparações lacto-vegetarianas, né? Então, uma culinária toda baseada na bondade, como eu falei antes, né, que visa também o incremento da nossa consciência, né? E é uma culinária onde a gente usa, né, somente os alimentos da bondade, né? Por isso que não usa, por exemplo, alho e cebola, né? Não usa cogumelos. Mas, né? Por que o alho e a cebola? Porque nas escrituras védicas, né, fala que o alho e a cebola, elas são somente utilizadas como medicamentos, né? Para uso cotidiano na alimentação, elas se tornam venenos, elas são muito fortes. Elas estão classificadas nos alimentos da ignorância, se usadas em demasia, né? Então, isso a gente até nota de tão forte que é, porque quando a gente come, a gente não esquece dela por algumas horas, né? Então, porque são alimentos muito fortes. Ô, Bando, mas mesmo assim, a culinária Hare Krishna, se é que eu posso falar assim, é muito saborosa, né? Então, quais são os temperos? Conta aí alguns segredinhos culinários pra gente. Existem muitas variedades de vegetais, frutas, né, condimentos, né? O Brasil em si é um país muito rico, muito diverso desses produtos, né? Então existem tantas coisas que a gente pode estar usando, né? As combinações dos temperos, esse é o segredo da culinária, né? A gente fazer as combinações, a gente chama de masalas, né? As masalas são as combinações de temperos que, né, assim, ressaltam, né, o sabor e dão... Curry, a gente sabe que é um dos que vocês usam bastante, né? O curry em si já é uma combinação de temperos, né? Então, verdade. É o cominho, o coentro, né, a açafete, são vários temperos que combinados eles dão, né, um poder para os alimentos. Então, né, também quem quiser aprender a cozinhar, pode ir lá no templo, né, os domingos que a gente tem os encontros, fazemos os jantares, né, as pessoas podem ir lá aprender a cozinhar gratuitamente, bacana. É só ir lá, aparecer no templo, né? Então, porque é um trabalho bem interessante, porque você fala, o vegetariano come só alface, tomate... o pessoal acaba... Não, quem já foi no Encontro Hare Krishna já sabe... Não é bem isso. Sabe que tem assim, né, muitas variedades, né, de preparações. E para quem tiver interesse em entrar no movimento, como é que faz? Como funciona? Assim? Basta ter um desejo sincero, né? Não existe nenhuma recomendação em termos de qualificação, né, intelectual ou financeira, né? A pessoa precisa desejar, assim, né, ter o desejo de querer realmente uma vida dedicada, né, a serviço de Deus, ao autoconhecimento, né, a autorrealização, né, a busca de você conhecer a sua essência espiritual, né? Então, a pessoa tendo esse desejo, ela, né, entra em contato com a gente, faz uma experiência, né, fica no templo, ver se, né, as nossas práticas são atrativas à pessoa. A gente fala que todo mundo um dia vai voltar para Krishna, né? Algumas já despertam isso nesse momento, outras levam mais tempo, mas, né, existem muitas pessoas que estão buscando por isso, né?
e não necessariamente ela precisa residir no templo para ser ser um praticante, ser um devoto, né? Como no meu caso, hoje eu moro em casa, enfim, né? E tenho minhas práticas com a minha família, né? Assim como também quando eu vou no templo, tenho as práticas no templo. Então, a pessoa pode praticar em casa, pode praticar em qualquer lugar, né? O Mahamantra, ele pode ser cantado, meditado em qualquer ambiente, né? Então, e a pessoa pode assumir muitas das práticas na sua residência. Então, vamos deixar o endereço do templo, então, Bando? Sim, quem quiser conhecer, né, nosso templo fica no bairro Fazenda, rua Antônio Rocha de Andrade, número 179, ali próximo à AABB, né, Associação Atlética do Banco do Brasil, caminho para a Praia do Atalaia. Né, estamos abertos todos os dias, quase 24 horas, a gente só dorme das 11 às 4 da manhã, mas temos atividades todas as manhãs, quem quiser participar, práticas de meditação a partir das 4:30 da manhã, estudos a partir das 8 da manhã, né, e aos domingos, encontros das 5 às 8, né, das 5 da tarde às 8 da noite, né, que a gente chama de festival, é um festival transcendental, quem quiser conhecer, fazemos práticas de meditação, né, canto dos mantras, né, e também estudo do Bhagavad Gita, e depois um jantar vegetariano, tudo gratuito. Então, todos são convidados a conhecer. Bacana. Tem algum endereço na internet que você queira deixar? A gente tem um blog, né, que é harekrishnavalledoitajaí.wordpress.com, e também estamos no Facebook Hare Krishna Vale do Itajaí, onde todas as nossas atividades são divulgadas, né? Temos cursos de culinária, já tem um agendado aí, quem quiser conhecer. Poxa. Esse é dia 31 de maio. Né? Bacana. Você tinha dito que tem um outro evento ainda em maio. Tem um outro evento, né? 23 de maio, a gente está participando de um encontro, que é o Encontro para a Cultura de Paz, né, com vários outros parceiros, né, a Economia Solidária, né, Movimento Negro. Então, a gente está fazendo aí um grande evento cultural assim, para falar um pouco sobre a paz, né, que está aí tão necessária nos tempos atuais, né? Legal, Bando. Muito obrigada, a gente agradece a tua presença aqui. Vamos encerrar aqui, conversamos hoje com o Bruno Werner Schmidt, ou Bando Chaitanya Das, do Templo Hare Krishna aqui de Itajaí. Obrigada pela presença, Bando. Eu que agradeço, muito obrigado aí, Hare Krishna. Ficamos aqui? Ficamos até mais.